Olá, pessoal. Estamos começando um novo Papo Easy e hoje uma presença muito aguardada. Tentamos combinar algumas vezes, mas às vezes por força do destino não foi possível. Mas finalmente hoje, sensacional. Helena, do nome impronunciável, que ela vai daqui a pouco falar o sobrenome dela, um sobrenome alemão, está presente com a gente hoje no Papo Easy. Eu conheço a Helena já há algum tempo, ela já vai explicar, né? A gente já vai explicar para vocês qual que é a nossa experiência em comum, mas a Helena, ela é uma pessoa sensacional, uma pessoa que tem uma trajetória de vida que é muito legal compartilhar, e hoje ela está apoiando aí uma transformação para as empresas, para as pessoas que a gente vai querer abordar com muito, mas muito carinho. Porque além de gerar resultados, a gente também precisa transformar, a gente precisa agregar valor à sociedade de maneira sustentável. E hoje o Papo Easy está com essa pegada de sustentabilidade. Então eu queria apresentar para vocês Helena. Prazer. Coisa boa! Tá com a mão gelada, Helena? Já vai esquentar já aqui, Boa. porque os desafios aqui são grandes. Mas isso é bem comum, minha mão costuma estar gelada, mesmo em outras situações menos de pressão. Mas a pressão já vai passar rapidinho Já aqui. é. Helena, antes de a gente abordar o momento hoje, eu acho que é legal compartilhar com a galera que está assistindo aqui o nosso Papo Easy um pouquinho da tua trajetória. Eu já entendi que você foi uma revolucionária na faculdade, já quis causar tumulto lá dentro do estúdio. Eu acho que é bom saber que esse instinto inquieto sempre foi presente. Mas vamos falar um pouquinho da Helena, a fase marketing, a fase relações corporativas. Como é que foi essa trajetória até você chegar ao ponto de a gente se conhecer? Boa, Cris. Bom, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, por fazer parte disso tudo. Acho que vocês estão fazendo um trabalho incrível, admirável na Easy e agora trazendo aí novidades no campo da educação, que é um pouco do que a gente também vai falar hoje aqui. Então, estou realmente muito feliz. Obrigada, de verdade. Bom, vou voltar, né? Já que você falou do meu sobrenome impronunciável, né? Vou voltar um pouquinho às origens lá. Então, eu sou Helena Schweinberger. Schweinberger. Isso, acertou. Já tá conseguindo se virar aí no alemão. Então, podemos prosseguir. Mas só agora, porque daqui 5 minutos já eu não vou lembrar mais. Então, inclusive isso foi motivo de muita piada, né? No meu tempo de estudo, toda a minha vida escolar, até a faculdade um pouco, era Schwarzenegger e Schweinsteiger, e o que eles conseguiam achar mais próximo, mas tudo bem. É importante, assim, que esse sobrenome, então, é de uma família alemã lá do interior do Paraná. Meus pais vieram do Rio Grande do Sul para o Paraná. É uma família da qual eu faço parte com mais 3 irmãos. Eu sou a mais nova e fui a privilegiada que acho que teve mais oportunidades no sentido de estudar, né? E acho que essa que foi a oportunidade mais importante, diferenciada de vir para a capital estudar, né? Então, a minha mãe, ela mora a 600 quilômetros de Curitiba. E eu tive, então, a possibilidade, na época, de vir para concluir o ensino médio. Na verdade, eu já tinha concluído, eu fiz 3 pontes? 4 pontos. 4, eu reduzi uma ponte. Pessoal, da mesma maneira que quem não assistiu o episódio da Andressa, que veio de Selbach, É verdade, nunca tinha ouvido falar. existem 4 pontes, Isso. fica no Paraná, e a Helena veio de lá. E vale conhecer, porque é uma das cidades com o melhor IDH do estado do Paraná. Tem coisa bem interessante lá. Vale a pena dar uma pesquisada aí, quem nunca ouviu falar. Eu fiquei sabendo que lá no caso da Andressa, o Papo Easy foi até objeto de homilia na missa. Ah, eu posso imaginar. Quantos mil habitantes tem? 4 pontes? Olha, espero que eu não cometa uma gafe, mas eu acredito que em torno de 5.000 habitantes. Mais ou menos aí no porte de Selbach. Pois é.
Então, tá lá no extremo oeste do Paraná, Quatro Pontes, e eu, então, tive essa chance, vim para Curitiba para fazer cursinho na época e ingressei na Universidade Federal para fazer o curso de jornalismo. E aí você comentou, né, da minha tendência revolucionária. É verdade, eu tenho mesmo essa característica um pouco inquieta e fazedora de coisas. Então, durante o curso todo, eu me envolvi em inúmeras atividades, inúmeras formas de aprender, de ir além, e uma delas foi a monitoria no laboratório de rádio, e lá fui eu fazer uma campanha, porque a gente não tinha cabo, não tinha microfone, as coisas não Isso aqui é um luxo. funcionavam. Nossa, isso aqui, meu Deus. Lá, o isolamento do estúdio era com caixas de ovos. Pois é. Faz tempo isso também, né? Mas Não hoje faz deve tanto. estar Não melhor. faz tanto. Foi Mas, enfim, a galera me acusou de estar querendo fazer um movimento de privatização do ensino público. E, bom, enfim, não deu certo a minha campanha, mas eu segui com a minha monitoria e eu concluí o curso e, ao mesmo tempo, já fui buscando formas de trabalhar, né? E eu acho que eu tive, assim, a graça de ter sempre pessoas que trouxeram oportunidades e eu abracei essas oportunidades. Então, acho que disso também a gente vai falar hoje, né? O quanto é importante para jovens em início de carreira ter alguém que dá uma mão, que é um padrinho, um mentor. Eu tive vários, assim, fiquei até refletindo sobre isso, que a gente conversou ontem, né, sobre a nossa pauta. Então, acho que eu tive essa felicidade. E já quero deixar aqui, né, para quem está nos ouvindo, esse convite, porque vocês aí nos acompanhando podem também ser mentores, podem fazer a diferença na vida de um jovem que está iniciando a carreira, e a gente vai falar mais sobre isso. Antes de dar seguimento, eu quero resgatar um pouquinho mais. 13 irmãos. Não, você é a 13ª. Não, calma. Eu fui a quarta. Ah, Isso mesmo, 13 irmãos, dos quais meus 2 irmãos seguem lá no interior com a minha mãe. Meu irmão mais velho faleceu quando eu tinha... Eu estava aqui em Curitiba no primeiro ano da faculdade. entendi. Tem que sair de lá, jovenzinha ainda, de uma cidade que se hoje tem 5.000, talvez tivesse um pouco menos, né? Quando você saiu. Então, a questão de segurança, a questão de conhecer todo mundo te conhecer e vir na capital, mulher, né? Você veio com alguém ou você veio sozinha? Eu vim sozinha, mas tinha várias pessoas de lá e do mesmo colégio que eu, que faziam esse movimento. Era algo meio comum na época. Então, tinha, vamos dizer, uma rede de apoio, tanto que depois do primeiro ano, que eu morei em pensionato, eu tive amigas, enfim, conhecidas, com as quais eu, vamos dizer assim, constituí uma república. Então, a gente morava em 4, se eu não me engano, num apartamento que era bem do lado ali da Universidade Federal, no centro da cidade. Então, aquela efervescência, assim, bons tempos. Pode dar oi para as meninas aí, porque elas estão te assistindo aí. Pois é, né? Tomara que chegue lá e pode chegar longe, porque eu acho que uma delas está, inclusive, fora do Brasil hoje. E aí você descobriu com essa vocação de comunicação. Acho que talvez um pouco antes disso, bom, uma coisa eu tinha certeza, era a minha única certeza, que eu não ia fazer nada na área das ciências exatas. Isso era o que eu A sabia. única certeza era essa. E eu cheguei a prestar vestibular também para direito, mas acabei optando por jornalismo, por comunicação, um pouco para a infelicidade da minha mãe, porque isso significou que eu realmente tinha que sair. Lá no interior, na época, não tinha cursos, né? Não tinha essa opção. Eu cheguei a passar também no vestibular em Londrina, cheguei a ir para lá, e depois que eu vim para ficar mesmo aqui na Federal. E a minha mãe, assim, com aquela tristeza, já falava: ixi, acho que não volta, né? Porque se já não tem curso, não tem faculdade, imagina o campo de trabalho, né? E foi o que acabou acontecendo. Acabei ficando aqui mesmo, pela capital. E
dessa forma, né, muitos anos depois, a gente acabou se conhecendo. Antes disso, comunicação se formou, tinha duas possibilidades: ir para as empresas de comunicação, né, ou trabalhar em empresa. Como é que essa coisa se configurou para você? Porque você tinha essas duas opções. Sim, na verdade, eu tinha aquele sonho que eu acho que muitos hoje ainda nutrem, né, de TV, jornal, redação, reportagem, tudo isso, assim, no início, né? Mas acho que, de certa forma, o caminho foi sendo trilhado e eu acabei percebendo que a área corporativa podia ser mais promissora e, bem no começo, assim, quando eu terminei a faculdade, eu tive possibilidade de trabalhar com assessoria de imprensa numa pequena empresa, promotora de eventos, e isso me fez ter aí, sim, mais ainda contato com as empresas, né, e com o mundo corporativo. E aí foi quando eu vi que, é esse mesmo caminho que eu quero seguir, assim, o sonho de ser repórter ficou por trás. Olha só, a- o que você tenta ou o que você busca resolver tratando de comunicação dentro de uma empresa é algo fundamental, que às vezes as empresas talvez não tenha a noção de quanto é importante se comunicar bem, Sim. tanto a comunicação interna quanto a comunicação externa. Por que é tão importante se comunicar, Helena? Bom, acho que a comunicação é a base de tudo, de todos os nossos relacionamentos. Então, se as empresas são feitas das relações entre as pessoas e as áreas, a comunicação precisa fluir para que tudo isso aconteça. Tão simples assim, né? Acho que é difícil porque em vários momentos, quando você é um profissional de comunicação atuando nas empresas, você ouve: mas lógico, o problema foi na comunicação. Só que muitos falam isso sem se dar conta de que todos fazem comunicação, todos comunicam, não é tempo a todo. área de comunicação que precisa resolver determinada questão, né? Então, acho que o mais importante é ter essa noção, né, de que nós todos comunicamos e comunicamos o tempo todo e precisamos ter essa noção, essa consciência de buscar melhorar sempre, né? Acho que isso faz com que tudo aconteça, flua melhor e aí até mesmo os resultados dos negócios são melhores dependendo disso, né? A gente sabe que comunicação é um ponto-chave crítico das empresas. Por que é tão difícil as áreas, as equipes se comunicarem de maneira efetiva? Olha, eu acho que um dos aspectos que eu penso nisso partindo do mesmo princípio das relações humanas, quando tem dificuldade de comunicação entre duas pessoas, muitas vezes é por causa daquela palavrinha pequena, mas que significa muito e que pode fazer muito estrago, ego, né? Então eu acho que quando você está se relacionando e aí entre as áreas, né? Na empresa, se começa a prevalecer muito essa questão do ego, de talvez uma área querer se sobressair sobre a outra, e não levar em conta o bem comum, o resultado, né? Nossa, nem sei quantas vezes eu tive esse pensamento, assim, a gente está aqui pela empresa. Se a gente ficar pensando só nessa caixinha, vai dar problema e todos vão acabar sendo prejudicados, porque vai prejudicar o resultado como um todo, né? Então eu acho que esse é o grande ponto, assim, de não se deixar levar pelo ego e ter humildade, muitas vezes, para conseguir conduzir melhor as tratativas. Justamente isso é um dos fundamentos da Easy, que é a questão da conexão entre as áreas, né? As Sim. áreas trabalharem de maneira consensada, de Sim. maneira complementar. Só que o fato de a empresa estabelecer metas, e metas que são metas diárias e não de silos, de setores, e não metas de consenso, isso prejudica ou não a comunicação?
Eu não acho que prejudica, eu acho que precisa haver metas, precisa haver resultados a serem alcançados, Uhum. né? E tenha um ponto em que essa competição é saudável, né? Precisa estar atento a esse limite, até onde vai esse sentido de que uma competição exacerbada possa se tornar prejudicial aos negócios ou a determinado resultado que se está buscando. Isso é comunicação interna, as áreas se comunicando, se relacionando. E quando essa comunicação é com o ser externo, como o cliente? Então, desafio ainda maior. O mercado, né? Porque também você fez relações com Também, institucionais, né? relações institucionais, com Com investidores, investidores. também foi bem desafiador e tem uma série de regras, né, que precisam ser respeitadas. Mas eu considero, assim, que o desafio é muito grande, especialmente nos tempos atuais, em que tudo comunica o tempo todo e todos, né, que fazem parte da empresa. Nos meus tempos de comunicação corporativa e relacionamento com a imprensa, a gente tinha lá aquelas pessoas que eram os porta-vozes, né? Acho que você, durante um tempo, foi um dos, né? A gente chegou a atuar bastante nesse sentido. E elas eram as pessoas que podiam, então, representar a empresa, né, perante a grande mídia. E hoje ainda existe isso, obviamente, né? Mas, por outro lado, qualquer funcionário, um funcionário lá do chão da fábrica, talvez até a pessoa terceirizada que está lá prestando serviço na empresa, tem um potencial nas redes sociais de causar um estrago para a comunicação, né? Dependendo de como ela se posicionar, dependendo de que assunto ela se referir, ela pode colocar a empresa numa situação bem difícil, né? A gente já viu inúmeros cases até, né, que hoje viram objeto de estudo nos cursos de comunicação, né? Então, tem que estar muito atento e essa comunicação externa, ela de fato exige um cuidado especial, né? A Easy tem se relacionado com pequenas, médias empresas, então é muito importante ter esse olhar, designar alguém para ter esse cuidado, né? Estar atento, porque reputação é tudo, né? A imagem, por menor que seja a empresa, né? Vai firmar um novo contrato, fazer um novo negócio, tem que ter, né? Muito fácil buscar informações, referências, né? Ainda mais, como a gente falou, né? No mundo pautado por relacionamentos, então é preciso estar atento e ter esse cuidado. Então tá, a Helena tá lá, ela saiu de uma condição de buscar uma oportunidade fora da origem dela, de uma cidade da qual ela tinha um acolhimento, foi buscar na capital uma condição melhor, estudou, se formou e se posicionou de maneira estratégica junto com o núcleo de poder de grandes empresas, participando da relação com investidores, dos bastidores dos CEOs, participando de entrevistas, preparando entrevistas, ou seja, atingiu dentro do grau de carreira uma posição muito importante e que dava até, por que não, uma certa estabilidade. Sim. Empresas grandes, empresas de renome, e você se colocou nessa posição. Então você teve uma ascensão profissional até o dia do clique. Mais ou menos. Como é que foi isso? É bem verdade isso que você falou, enquanto você falava, ia passando um filme, né? Porque eu tive, acho que, muitas oportunidades, como eu já falei, e acho que eu soube aproveitar. E foi isso, né? Cheguei. Tinha uma época, quando eu ainda trabalhava na empresa na qual nós nos conhecemos, que fazendo o meu trabalho já era muito isso, né? Relacionamento com a imprensa, e eu me deparei, assim, tendo um sentimento de almejar fazer parte de uma outra empresa. Mas não era uma empresa qualquer.
era simplesmente a maior empresa de tecnologia da América Latina. E aí nossa, que sentimento é esse, né? Tô aqui, tô bem, tá tudo certo, né? E é, como dizem, né? O universo é surpreendente, né? Passou um tempo e a empresa onde nós estávamos foi simplesmente adquirida por essa maior empresa de tecnologia. E eu, de um momento para outro, passei a fazer parte daquilo tudo. Ecossistema. Exatamente. Passei a integrar a equipe que fez toda a transição, toda a integração entre as empresas. E então, eu posso realmente dizer que eu cheguei lá, né? E o que fez, num determinado ponto, eu começar a ter uma inquietude foi principalmente, agora a gente pode falar, né? Vida pré-pandemia, que exigia que a gente viajasse muito, que a gente, né, permanecesse bastante tempo longe da família. E aquilo começou a me causar uma ansiedade grande, então eu tinha que estar muito em São Paulo. E eu adorava tudo aquilo, eu estava fazendo parte da equipe de relações institucionais da empresa, que era meu sonho, né? Mas tinha esse fator, né? Então eu comecei a refletir mais, né, sobre toda essa necessidade de movimentação, de viagem, e eu pensava que, assim, eu queria continuar e faria muito sentido, mas eu teria que fazer uma mudança que seria bastante impactante, né, para a família, que seria ir para São Paulo, né? E isso eu falo pré-pandemia, porque aí depois a gente teve pandemia e aí todos passaram a trabalhar das suas casas, não importava o lugar onde estavam. Mas naquele momento foi muito isso que eu senti. E eu tive naquele momento também a felicidade de ter um chamado que foi a organização social da qual hoje eu faço parte. Eu já tinha muito relacionamento, porque a empresa é a mantenedora dessa organização, né? Então, eles sinalizaram para a possibilidade de precisar uma pessoa aqui. E aí não precisar mais toda essa movimentação, e aí aquilo começou a, assim, fervilhar em mim, porque eu, assim, nossa, na verdade, independente disso dar certo, mas eu acho que vai fazer sentido eu fazer essa transição, né? E desse mundo corporativo, quem sabe ter essa vivência e trabalhar numa organização social, né? E aí aquilo foi acontecendo e hoje estou aqui e tendo. Eu ainda digo assim que eu tenho o privilégio de trabalhar, né? Mas fazendo de fato assim a diferença na vida das pessoas, podendo ver isso acontecer na prática. E vou falar que isso assim muitas vezes compensa muita coisa. É diferente de quando você está no mundo corporativo, assim, de certa forma, existe, parece, um senso de propósito que ele é muito mais, você vivencia, assim, mais a flor da pele. Então você estava numa realidade onde você tinha chego numa posição de carreira, puxa, a maior empresa de tecnologia da América Latina e uma das maiores do mundo. E aí surge uma oportunidade dentro do mesmo grupo de você abraçar a causa de uma instituição social, que é o IOS, né, do qual tá ali a canequinha, que a gente vai falar agora, explicar direitinho o que é o IOS, mas significa abrir mão de algo que você conquistou para entrar no mundo que talvez você não tivesse tantos benefícios de carreira, mas tivesse de vida, de família e de realmente fazer, contribuir para o bem social. Exatamente, foi essa transição mesmo que aconteceu. Você descreveu perfeitamente. E como é que foi esse convite para o iOS? Então, como eu falei, no momento era algo que foi sinalizado, né? E aí, ao mesmo tempo, eu
precisava, de fato, tomar a decisão e fazer essa escolha, então, de não fazer mais parte, né, da equipe onde eu estava. E aí foi mais ou menos isso que aconteceu, assim, no final de 2018, eu acabei fazendo ali todo o movimento, né, a transição. E em fevereiro de 2019 eu comecei a atuar aqui como responsável pelo projeto do iOS em Joinville. Uhum. E a gente achou que fazia muito sentido, porque tem uma proximidade grande, né? Curitiba, Joinville. Então, eu fiquei, nesse período, me movimentando, mas de uma forma bem mais tranquila, né? Não foram poucas as vezes que eu deixei a minha filha no colégio para ir para Joinville e ainda consegui voltar e buscá-la no final da tarde, apesar da distância aí, que são 100 e tantos quilômetros, mas enfim, dava tudo certo. Tinha algum sufoco, mas isso faz parte, eu gostava dessa adrenalina. Enfim, então comecei esse trabalho, né? Então, o projeto que a gente tinha em Joinville era Constitui o iOS, Helena, só para deixar de vamos maneira mais falar clara. antes, né? Acho que é importante contextualizar. Então, Contextualiza para nós o que é o iOS. bom, o iOS, a gente, Instituto da Oportunidade Social. Instituto da Oportunidade Social. Isso. E a gente estava falando, né, da maior empresa de tecnologia que muitos de vocês já devem ter entendido, mas é da TOTUS que a gente está falando. E ela é, então, a mantenedora dessa organização que, através da formação profissional gratuita nas áreas de administração e tecnologia, para jovens de 15 até 29 anos, também pessoas com deficiência a partir dos 16 anos, que estejam no ensino médio ou tenham concluído, dá essa oportunidade, então, de fazer cursos, né, profissionalizantes e busca, na sequência, a empregabilidade. Então, além da TOTUS, muitas outras empresas investem na nossa organização para que a gente tenha condições de realizar esse trabalho e transformar as vidas desses jovens. A organização já tem 25 anos e nesse tempo a gente já teve 43 mil alunos. Então, 43 mil. Bastante coisa. Em média, hoje tem 3 mil alunos, considerando todas as unidades de formação. São várias em São Paulo, temos unidades no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, né, Minas Gerais, no Recife, Porto Alegre, que tem sido aí também uma das minhas responsabilidades ultimamente. E agora, no próximo semestre, a gente volta a ter turmas aqui em Curitiba. Então, a gente, no final do ano passado, deixou de ter as turmas lá em Joinville, né, no projeto que eu conduzia lá, e movimentamos tudo para recomeçar. A gente teve o iOS aqui em Curitiba até 2014. E agora a gente, então, vai retomar. Firmamos uma parceria com uma outra organização, já estamos lá com o nosso laboratório montado, sala de aula, e daqui a pouco vamos abrir inscrições e espero que, inclusive, essa nossa conversa ajude a trazer até mesmo alunos. Mas como é que funciona? Você tem empresas que são padrinhas, né? Depois a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso, mas vocês captam esses menores que têm uma condição um pouquinho mais fragilizada, eles têm que estar na escola, acredito eu. Sim. Então eles têm que estar na escola, parte do tempo deles estão na escola, parte estão com vocês. Exato. O que acontece dentro do iOS? O que faz? Qual que é a transformação? O que o iOS propicia para esses menores aprendizes? Bom, acho que tem um grande diferencial sobre o qual eu vou falar, mas só voltando, de fato, eles precisam estar no ensino médio, né? Ou podem ter concluído para se tornarem nossos alunos, preferencialmente em escola pública, né?
E os critérios que a gente avalia basicamente são esses: a questão da idade, se está, né, no ensino médio, e também a condição mesmo, daquela família, né, porque obviamente a gente, prefere que sejam pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade para os quais vai realmente fazer diferença, a oportunidade que eles têm, conosco. Então, a partir do momento que o jovem ingressa, os nossos cursos, em sua grande maioria, eles são semestrais. Então, eles passam, o período de praticamente um semestre conosco no contraturno escolar. Hum. Então, na maioria das vezes, né, se está no colégio pela manhã, vai fazer o nosso curso à tarde, vice-versa. E eles têm lá a possibilidade de aprender tecnologia, administração, cursos nessa área em que eles chegam a se tornar, futuros desenvolvedores, falando, né, ou programadores, né, temos cursos básicos nessa frente. Podem atuar também nas empresas, nas áreas administrativas, mas o diferencial mesmo, que eu acredito que seja aquilo que faz com que, a gente tenha, assim, esse potencial de transformar vidas, é porque a gente é uma, organização que tem cursos profissionalizantes, e quando você fala isso, as pessoas imediatamente associam ao técnico, né. E só que a gente tem um cuidado muito grande também com o aspecto comportamental, socioemocional. Então, todos os cursos têm a oportunidade deles vivenciarem também, através de workshops, de vivências, de dinâmicas, como se preparar de fato para atuar no mundo corporativo, sobre relações interpessoais, né? A gente falou sobre isso lá no início. Então, tudo isso eles vivenciam conosco nesse tempo que eles permanecem nos cursos. Temos equipe de psicólogo, assistente social para apoiar, né, nas questões que acabam surgindo, afinal de contas, são adolescentes, né, jovens, e isso eu acho que faz a grande diferença, né, no resultado que a gente consegue alcançar. Nossos indicadores de empregabilidade estão aí na faixa. Eu falei que a gente tem em média 3.000 alunos por ano, e a gente está conseguindo empregar, 50%, em torno de 1.500 alunos a gente teve aí empregados nos últimos anos, com exceção do período mais drástico aí da pandemia, que a empregabilidade reduziu, foi mais impactada. Mas então é essa a média que a gente tem de, resultado, e um indicador que é o mais importante. Então a gente acompanha, todas essas informações, né, das famílias, a partir do momento que aquele jovem se torna nosso aluno, e aquelas famílias em que o jovem fez o nosso curso e depois conseguiu ingressar no mercado de trabalho. Indicador do ano passado teve um aumento de renda familiar de 63%. Que legal. Então, isso demonstra mesmo que a gente Transformou está aquela família. transformando uma Transformou a família. realidade. A gente Exato. estava brincando até ontem, quando a gente estava conversando, sobre a questão que a primeira vez a gente nunca esquece. É verdade. Ou a primeira oportunidade, né, a gente E não esquece. primeira oportunidade a gente nunca esquece. Como que é participar dessa eu me lembro como se fosse hoje o meu primeiro estágio, Com certeza. e já faz um tempinho. Como é que é conviver com essa, né, ansiedade de Sim, poxa, a gente fala que as empresas elas têm carência de mão de obra, a gente fala que, eh, carência de mão de obra especializada ainda mais, uhum. mas mesmo assim, quando a gente olha 50%, parece que a gente pode fazer bem mais. Sim, pode. Então quer dizer que o colega está lá, o aluno está lá, e puxa, será que eu vou ser um desses 50? E aí quando acontece, como é que é essa primeira vez? Essa primeira oportunidade? Olha, eu vou dizer que é, assim, encantador, e pode ter certeza que esses jovens que têm essa oportunidade, assim, é como você falou, não vão esquecer, vai marcar na trajetória deles,
aquela empresa ou muitas vezes é aquela pessoa, aquele gestor que resolve apoiar a nossa causa e acolher esses jovens. E eu sou suspeita a falar, mas assim, eu só posso dizer que é um privilégio mesmo ter essa possibilidade de conviver com a diversidade que é a juventude. Eles chegam nos nossos cursos muitas vezes tímidos, eles têm receio de se manifestar, e a gente vai vendo essa transformação, e quando chega no final, a gente percebe aqueles que, nossa, tá pronto, né? Vai e voa. E tudo que a gente quer é que tenha, né, mais e mais empresas e executivos e pessoas percebendo isso, né? A diferença que isso pode fazer nas suas equipes, né? Com certeza eles levam ideias, criatividade, inovação, precisa se dedicar, com certeza. Não vou aqui, né, dourar a pílula. Eh, eles ainda estão em formação, ainda precisam de desenvolvimento, né? Mas vale muito a pena. Você promove uma transformação desse jovem. Imagino que você deve ter alguns exemplos aqui para poder compartilhar com a gente de situações assim que te marcaram bastante. Com certeza. Um dos exemplos, e eu quero falar aqui de Curitiba, porque eu acho que faz bastante sentido, mas eu teria muitas outras histórias lá de Joinville mesmo. Mas a gente tem um exemplo aqui de um menino que fez o curso lá na época, né? É o Eduardo, e ele hoje é Eduardo, simplesmente isso aí. sucesso, Eduardo. Ele simplesmente é um dos melhores consultores da TOTUS Curitiba. E ele sempre fala assim: eu sou muito grato à oportunidade que eu tive lá com o iOS. Foi através dessa oportunidade que aí eu pude continuar, e aí ingressei, né, na TOTUS na época como aprendiz e foi se desenvolvendo, e hoje está lá, assim, sendo sempre elogiado pela sua atuação. Então, e isso, assim, é o que eu falei, né, para as empresas que realmente se abrem para esses jovens, faz a diferença ter alguém que tem esse sentimento, é um sentimento de gratidão por aquilo que ele teve, né, como oportunidade, né, e leva para sempre, né, para toda a vida. E esse jovem, ele já chega, a gente está falando de um curso de 6 meses, aqui não é uma formação Sim, completa, mas ele não chega cru, ele já chega podendo jogar, claro, né? Porque claro. isso que as empresas, poxa, eu não tenho aqui muito tempo para ensinar o básico, mas esse básico vocês já fornecem. Sim. E como você falou, a gente tem muitos depoimentos, de empresas que contratam aprendizes em geral, né. Um adolescente está lá no colégio e ingressa num programa de aprendizagem e acaba chegando Direto na para a empresa, escola. né. Uhum. E em comparação com os jovens que fazem a nossa formação, a gente já teve muitos depoimentos dessa diferença. Por quê? Porque, bem ou mal, eles estiveram lá nesse período conosco, muitas vezes vivenciando rotinas corporativas, né? E com conhecimentos que vão além, né? Hoje, qualquer nossos filhos, né, qualquer adolescente é muito ágil e deixa a gente para trás quando se fala em tecnologia, mas eles são, rápidos e vivenciam aquilo que faz parte do dia a dia deles, né, principalmente relacionado com o celular e com os aplicativos, mas às vezes você coloca ele num computador e ele trava. Tipo, Sim. o que eu faço Como é agora, que né? digita? Exato. Então, a gente vivencia isso. A gente tem alunos que chegam com essa característica e depois eles saem dominando ali telas de sistema, ou então, já Rotinas administrativas. isso, ou nos cursos, como eu falei, em que eles têm as linguagens de programação, eles desenvolvem um site, Uhum. né. Então, com certeza eles já chegam na empresa, como você falou, já podem sair jogando.
Então, você transformou a vida de uma pessoa, mas a empresa não se transforma também? Ah, não tenho dúvidas. Com certeza, para a empresa é um motivo de promover transformação, mudança, eh, a cultura, né, da empresa, a partir do momento que ela se abre para essa diversidade, da qual a juventude faz parte, e hoje a gente tem outros inúmeros critérios, né, mas no nosso caso, inclusive, a gente tem mais de 50% dos jovens que fazem parte, né, dos nossos cursos de um modo geral, eles se autodeclaram negros, negras, um percentual grande de meninas também está praticamente já se equivalendo com Legal. o percentual de meninos. Então é isso que a gente leva para as organizações, simplesmente isso, né. Uhum. E em tempos que tanto se fala, né, em ESG, né, e esses, temas aí relacionados à diversidade, sustentabilidade. Eu acho que uma coisa também que é incrível, assim, é abordar a diversidade geracional, né, porque aí você pode, de um lado, ter essa juventude e, quem sabe, na empresa também abrir espaço para gerações aí já um pouquinho mais avançadas, mas que têm toda uma experiência, né, e que com certeza isso Mesclar faz tudo isso, né? exatamente, faz o negócio, ter resultados, na minha opinião, acho que diferenciados. Mas sabe, Helena, você falando de tudo isso, assim, e eu escutando aqui, maravilhoso, a trajetória, o ponto de decisão, depois a questão da transformação tanto dos jovens quanto das empresas. Mas será que isso é só empresa grande que pode acolher um menor desse ou Não. qualquer empresa, independente do porte, pode? Porque parece que é só coisa de empresa grande. É, absolutamente. Eu acho que existe essa crença de empresa grande, por quê? Por conta da cota de aprendizagem, né. Então, as empresas têm, obrigação legal de acolher, né, os mais jovens, mas independente disso, empresas Não é pela menores cota. não, não é pela cota. Hum. É por esse sentido mesmo, de escolher uma causa para apoiar, para fazer a diferença. É aquele, sentido de, a gente pode não transformar o mundo com as nossas ações, mas a gente pode fazer a diferença na vida daquele jovem, daquela família, e aos poucos isso vai reverberar na comunidade onde a empresa está. Então, independente do porte, simplesmente precisa se abrir para isso, né. A gestão, eu acho que em empresas menores é inclusive mais fácil, porque a gestão está muito mais próxima ou responsável, muitas vezes, o empreendedor, né, está com a gestão ali com ele. Então, levar essa cultura, né, e defender que, possam receber, esses jovens e fazer parte desse movimento de transformação, com certeza é válido para empresas de todos os tamanhos. Explica um pouquinho dessa jornada da conexão da empresa com o instituto. Eu, por exemplo, eu sou dono de uma pequena, uma média empresa e eu curti, estou assistindo aqui o nosso pod e eu queria me conectar ao Instituto iOS. Eu gostaria de ter eh, menores aprendizes trabalhando comigo. Como é que funciona essa dinâmica? Tem muitas formas de se relacionar conosco. A empregabilidade costuma ser a porta de entrada, porque a gente tem lá muitos jovens, claro que vai estar relacionado com a localidade, né? Então, aqui em Curitiba mesmo, nesse momento, a gente ainda não tem jovens formados. A gente vai ter o curso e isso vai acontecer no final do ano. Mas lá em Joinville, por exemplo, por mais que a gente não tenha aberto turmas lá, a gente tem os jovens que fizeram parte até o ano passado e eles estão lá disponíveis, ávidos por ter uma oportunidade, né. Então, essa costuma ser uma das formas de começar esse relacionamento, mas a gente tem outras inúmeras maneiras de apoiar, né. Aqui em Curitiba, a gente, ainda está precisando, a gente já tem,
investidores que estão conosco, mas a gente ainda tem possibilidade de investir, de apoiar, se for possível, com recursos mesmo, né. Outras formas, a gente costuma, oferecer kit lanche para os jovens, então, de repente, a empresa tem um item que vai fazer parte daquele lanche que vai ser oferecido, né. Uhum. Eh Muitas vezes também é necessário a gente custear o vale transporte, então também é uma forma, né. Então, a gente tem uma flexibilidade grande de, se relacionar com as empresas que estiverem de fato dispostas a estar conosco, abraçar essa causa. Antes de falar um pouquinho nessa parte de patrocínio, como que eu posso contribuir para o projeto, mas ainda um passo ali da questão de querer contratar. Eu vou lá, levo a minha necessidade para vocês Uhum. e vocês ajudam a identificar o menor que tem o melhor o Perfil. perfil com a Sim. empresa. Como é que funciona isso? Exato. A gente tem uma área, né, a nossa organização, em sua maioria, ela é constituída por educadores, né, então temos os instrutores, pedagogos, a equipe, como eu falei, de assistentes sociais, todas as nossas unidades têm um monitor que auxilia o instrutor e faz a diferença também, dessa forma também a gente sempre dá oportunidades, né, para os nossos alunos e alunas. Mas, além disso, a gente tem equipes que fazem parte também da organização, que são voltadas para esse relacionamento com as empresas. Então, a gente encontra nas empresas as vagas, né, ou as empresas trazem as vagas até a gente, muitas vezes, e aí a gente verifica dentre lá o nosso banco de talentos, né, aqueles que têm um perfil mais adequado para aquela oportunidade, né. Pode ser, às vezes, algo mais relacionado com a função que vai ser exercida, características que a empresa pode trazer, enfim, sobre vários aspectos. A gente procura fazer esse encontro, né, e aí a gente encaminha, os jovens, a gente pode fazer um processo completo em que a gente até marca entrevista, encaminha o jovem realmente para ele ir até a empresa, né, ou não, a gente pode passar as informações e a empresa mesmo faz, né, o procedimento até a contratação. Mas aí eh, existe um contrato da empresa com vocês? Como que funciona essa relação entre a empresa que quer contratar e o instituto? Não necessariamente, não precisa haver um contrato, a gente pode, na própria relação que a gente começa a estabelecer com a empresa, já fazer esse direcionamento dos jovens, principalmente por quê? Porque a aprendizagem, ela envolve alguns aspectos legais que a gente não executa em todas as localidades. Em São Paulo, a gente tem turmas de aprendizes e aí, nesse caso, eles permanecem um tempo lá na nossa, formação, lá na nossa organização, e o outro tempo eles estão na empresa, né. Eh, e isso implica, sim, num contrato com a empresa, né, para que o jovem possa ali, ter justamente, a forma de receber salário, benefícios, né. Agora, nas outras localidades, a gente firma parcerias com outras instituições que fazem a aprendizagem em si. Então, a gente leva para as empresas o diferencial desse aluno que teve a nossa formação, mas a empresa pode já ter um contrato de aprendizagem com outra instituição e somente optar por contratar o aluno que fez o nosso curso. Entendi. É esse o formato, né. Ou também tem vagas, às vezes, que são vagas iniciais, que aí a própria empresa mesmo contrata diretamente, não precisa ter esse intermediário, né. Dependendo do caso, já pode ser diretamente feito pela empresa, a gente encaminha os perfis, faz o processo seletivo e fica tudo ok. Tem empresas com as quais sim, a gente firma termos de parceria, porque elas têm uma demanda maior de vagas, têm um relacionamento, e aí sim a gente, chega a ter essa relação, assim, de forma, hã, contínua, né. Mas não é
uma necessidade, assim, pode fluir naturalmente, entrando em contato conosco, tendo as vagas e principalmente essa abertura, né, para receber os jovens e para dar oportunidade para eles. Falando especificamente mais aqui da nossa região, Curitiba, Joinville, até mesmo Porto Alegre. Eh, Quais são as formações que vocês estão hoje, oferecendo para esses menores e para as empresas? Quais as Sim. áreas que esses menores aprendizes podem trabalhar? Sim, em Joinville nós tivemos curso mais relacionado com a administração e uso do Proteus, então ainda temos jovens que fizeram esse curso e mais recentemente, no ano passado, eles estavam fazendo o curso de desenvolvimento web, então eles têm esses conhecimentos de programação. Em Porto Alegre são os conhecimentos de programação também, é esse o Uhum. curso que temos lá. E aqui em Curitiba a gente vai iniciar com um curso que antecede esse de programação, que ele é mais numa característica inicial mesmo, básica, de conhecimentos gerais de pacote Office, plataforma Uhum. Google, nesse aspecto que o curso funciona, e depois a gente vai ter o curso de desenvolvimento, o que a gente está programando. Foi Uhum. esse o modelo que a gente adotou no Recife, que foi a unidade que a gente implantou mais recentemente, foi em 2021 para 22. Agora, do outro lado, eu sou uma empresa, curti demais o projeto, eu acho que faz todo sentido hoje e eu, além de oferecer oportunidades, eu quero fazer parte disso. Eu quero devolver um pouco para a sociedade aquilo que a sociedade me deu e eu quero apoiar esse projeto. Uhum. Como que funciona isso? Bom, antes de mais nada, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vai ser um prazer contar com vocês. Isso que você falou é o que move muitas vezes as empresas ou os seus executivos. Eu quero, de alguma forma, retribuir à sociedade, né? E basta a gente entrar em contato e, como eu falei, a gente tem uma flexibilidade grande de formatos que podem viabilizar essa parceria. Então, acredito que através aí da divulgação do podcast, a gente já consegue chegar aí a conversar e viabilizar isso. Vou estar ansiosa para que isso aconteça. Então a gente já está chegando no final, não podemos esquecer de deixar os contatos aí para Sim. poder entrar em contato. Mas, Helena, dependendo da característica da empresa, ou do porte da empresa, ou do ramo da empresa, fazer parte de uma maneira contínua de um projeto desse, tem algum incentivo, tem algum tipo de retorno que a empresa pode ter? A gente tem localidades em São Paulo, principalmente, a gente tem vários projetos que são via Lei da Infância e Adolescência e eles podem ser, as empresas podem obter o benefício da renúncia fiscal para Uhum. apoiar. Aqui em Curitiba, como a gente ainda vai iniciar a atuação, infelizmente a gente ainda não tem essa possibilidade de lançar projeto, isso é via conselho, né, da criança, e a gente precisa de um tempo de atuação na localidade para Hum. poder, Formar um histórico, né. isso, ter o projeto com essa característica. Porto Alegre Mas tem? Porto Alegre, não, também não ainda. Tá em formação Tá, ainda. exatamente. Mas a gente tem, assim, a possibilidade, se a empresa tiver de fato, esse interesse, dependendo do projeto, ela pode aportar mesmo sendo, o projeto não acontecendo aqui, né. Uhum. Então, uma vez que ela Faz tem parte. afinidade com a nossa organização, Uhum. né, tem lá, por exemplo, em São Paulo, projetos que quando é o momento de fazer a declaração do imposto de renda, tal, você Uhum. pode ir lá escolher e o recurso é destinado para aquele determinado projeto, Hum. né. Só que o que muitas vezes, né, durante algum tempo eu, fiquei nessa área, no iOS, né, nesse relacionamento com as empresas, para os projetos incentivados que a gente fala, e é muito comum que as empresas optem por fazer isso em
projetos que aconteçam na imediação da empresa ou na sua localidade, né? Então, lá em São Paulo, a gente tem um grupo grande de empresas que estão conosco por esse motivo, né? Mas não deixa de ser também uma forma, né, de apoiar, Uma possibilidade. com certeza. Helena, parece mentira, mas já estamos chegando ao final do Ah. nosso Papo Easy. Galera, Helena, pessoa fantástica, um instituto seríssimo, muito preocupado com o menor que ela acolhe, sobre aspectos sociais, sobre aspectos comportamentais, dá essa primeira formação, dá essa oportunidade, a primeira oportunidade a gente não esquece, de justamente colocar esse jovem de maneira minimamente capacitado na frente de uma empresa que realmente está buscando não só transformar a vida daquele jovem, mas transformar a própria empresa, acolhendo alguém que realmente vai contribuir aí para o sucesso da empresa. Então, o Instituto IOS, a Helena, como que a gente acha, Helena? Bom, a gente está nas redes sociais, ios.org.br, em todas as mídias sociais também, Instagram, no YouTube mesmo, o podcast vai estar lá, é só procurar iOS que vai encontrar facilmente. E a gente, acho que consegue deixar os meus contatos na legenda, Sim. né? Acho que fica mais prático. Mas eu também não quero deixar de agradecer nesse momento, agradecer mais uma vez por estar aqui, por esse espaço, pela oportunidade, mas, além disso, agradecer por aqueles que já estão apoiando, viabilizando que a gente esteja começando o projeto aqui em Curitiba. Tem pessoas muito especiais aí por trás disso, não vou ficar nomeando, mas tem uma instituição que aí sim eu quero falar do Instituto Forja, que é onde os nossos cursos vão acontecer. Eles fazem um trabalho muito bacana com meninos que ainda estão no ensino fundamental. Eles têm lá no contraturno escolar atividades de informática e robótica, e a gente encontrou, então, essa receptividade do Forja para estabelecer lá o nosso espaço, montar o nosso laboratório, e certamente a gente vai ter aí uma continuidade, né? Porque tem lá os meninos que já passaram pelo Forja e que poderão agora ingressar nos nossos cursos, uma vez que estão chegando na adolescência, e isso vai fazer diferença para essas famílias, como a gente já falou, né? Então, queria de fato agradecer. Pessoal, quem está afim de realmente fazer algo diferenciado, contribuir aí para transformar a sociedade, mas também ter um retorno para sua empresa, né? Porque não é a favor, é um trabalho seríssimo, existe todo um acompanhamento desse menor, a trajetória desse menor. Está aqui o Instituto IOS, está junto com a gente aqui no Papo Easy. Helena, mais uma vez, brigadão e sucesso, admiração total por essas decisões. E com certeza o pessoal que está assistindo, o pessoal que está na região, o pessoal de Joinville vai procurar vocês para a gente poder cada vez mais contribuir para uma sociedade melhor, que é o que a gente realmente precisa cuidar. Assim seja. Obrigada, Cris. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, nos seguir nas redes sociais HK360 e Easy360. Todas as informações estão aqui embaixo, na descrição. Até o próximo vídeo.